Olá, boa tarde a todos. Satisfação enorme mais uma vez estarmos aqui. Vocês ainda terão que me aguentar amanhã, o dia também. Então, quem gostou, que bom. Quem não gostou muito, sinto muito, né? Mas foi um prazer para mim estar aqui pela manhã. E, meu Deus, como eu fui edificado, como foi bom, como foi especial para mim, para minha família, ter esse momento com todos vocês aqui. Quem não esteve pela manhã, levanta só a mãozinha aí para eu ver. Tá, ok. Perderam, sinto muito. Mas eu soube que estão filmando, pelo menos tem uma câmera rodando por aí o tempo inteiro. E provavelmente tem um vídeo aí que vai ficar, quem sabe vocês possam assistir depois. Independente disso, né, quem quiser esse material, ele é resumido, né, porque acaba que a gente vai aqui enriquecendo com o que o Espírito Santo vai trazendo, mas tem em PDF aí, tem as anotações também em documento, então eu posso disponibilizar para todos, tá? Nesse nosso primeiro encontro, hoje pela manhã, nós falamos sobre algo muito importante, que cria uma base para tudo que a gente vai falar agora também. Nós fomos ali para o conceito social de família e passeamos um pouco por aquilo que a sociedade assim tem definido família, né? E também fomos para a Bíblia, para aquilo que o nosso Deus define como família. Fomos para a origem de tudo, lá no início mesmo, né? No segundo capítulo da Bíblia, onde nós vimos ali tudo aquilo acontecendo, né? Toda aquela criação, aquele modelar de Deus e aquelas tragédias que já aconteceram naquele momento. E a partir dali nós percebemos a grandiosidade do que significa família, que nós somos, que nós temos, que nós construímos, que nós representamos e que Deus assim definiu, criou e quis que fosse. Hoje nós vamos falar para o casal, aqueles que decidiram estar juntos e que decidiram constituir um lar, uma família, sendo tão diferentes biologicamente, culturalmente, socialmente, contextos de vida diferentes, e se uniram. E a Bíblia diz que a partir daí tornam-se uma só carne. E é interessante quando a gente olha para a família e para o casal, identifica como um corpo só, nós percebemos que faz sentido porque o corpo ele tem vários órgãos. E ele não é um órgão só. Nosso corpo ele é muito complexo, mas ele funciona. Mas quando algum órgão desse corpo dá algum tilt, dá algum problema, o corpo sofre. Então, da mesma forma, é o casal. É um corpo só. É um apenas. Mas são órgãos diferentes. E quando algum desses órgãos dá defeito, o corpo sofre, né? E esse corpo é o quê? É a família. É o casamento. É aquilo que Deus assim definiu. Então, vamos falar ao casal, mas na presença dos filhos. Amanhã, vamos falar aos filhos sobre a responsabilidade dos pais. E à noite, amanhã, vamos falar sobre essa família em missão, enviada agora para levar essa mensagem, essa palavra para tantos outros que nós iremos topar aí pela vida, né? Mas, entrando já no nosso tema de hoje, deixa eu ver se vai rolar aqui. Olha aí, funcionou. Esse texto aí, ele é belíssimo. É um salmo. Salmo 16, versículo 11. E ele vai ser a base de tudo que a gente vai falar hoje aqui. Esse salmo diz o seguinte: Tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás a alegria de tua presença, e o prazer de viver contigo para sempre. Duas palavras se destacam nesse versículo: alegria
e prazer. Alegria e prazer. Duas palavras poderosíssimas para a manutenção de um bom relacionamento com Deus. Alegria e prazer. Sem alegria, meus irmãos, sem prazer, meus irmãos, pode ser que a nossa relação com Deus torne-se religiosa. Preste atenção nisso. Sem alegria e prazer, pode ser que a nossa relação com Deus torne-se religiosa, burocrática, pesada e, quem sabe, até hipócrita. Alegria e prazer combinam com Deus. Precisam ser parte da nossa relação com Deus. Às vezes, a impressão que se dá é que, por exemplo, que o mundo às vezes fala a nosso respeito, é que somos um povo triste. Enquanto está todo mundo se divertindo, nós entramos em um prédio e às vezes ficamos com a carinha meio emburrada, às vezes o ombro mais caído, porque parece que não é compatível a alegria e o prazer com a vida cristã. E isso é uma mentira do diabo. Isso é uma enganação dessa sociedade. Nós sim temos a verdadeira alegria. Nós sim desfrutamos do maior dos prazeres. E isso precisa ser algo cada vez mais vivido por nós. Porque não só nós iremos vir para cá com toda aquela animação e empolgação, como também iremos impactar um vizinho, um colega do trabalho que vai olhar para nós e vai dizer assim: tu vai para onde, cara? Tu vai para uma boate? Não, meu irmão, estou indo para a igreja. Com essa alegria lógico. E como é? Eu vou como? Eu estou indo para um local de salvação, de cura, de libertação, de restauração, de amizade, de abraço, de confiança. Como é que eu não vou feliz para um lugar desse? Então a nossa alegria, o nosso prazer em estar com Deus é algo que precisa ser desenvolvido por nós. Senão, nós não só continuaremos vindo, mas de forma pesada, como passaremos esse peso para a sociedade. E para peso não há muita alegria, né? E o mesmo se aplica ao casal. A mesma coisinha se aplica ao casal. Alegria e prazer. Isso precisa acontecer na nossa vida conjugal. Senão, ela torna-se religiosa, burocrática, pesada e, quem sabe, até hipócrita. Porque tudo que eu falei recai também sobre o mesmo raciocínio de um relacionamento conjugal. E quando a gente fala sobre alegria, nós podemos refletir que a alegria é um produto daquilo que conhecemos como felicidade. E essa felicidade é um estado. É um estado de contentamento. E esse estado de contentamento, ele se aprende. É exatamente o que Paulo vai falar aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. É forte isso aí, né? Aprendi o mistério de viver feliz, de estar contente em toda e qualquer situação. O segredo está na primeira palavrinha aí, aprendi. Isso não é algo que vai ser assim, ó, e eu vou acordar e vou dizer assim: agora eu estou feliz em qualquer situação. Do nada. Ontem eu estava triste em maioria das situações. Hoje eu amanheci feliz. Normalmente não é assim. É um exercício. Eu preciso exercitar o contentamento. Eu preciso aprender a estar feliz em toda e qualquer situação. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas para todos é um aprendizado. E esse versículo aqui, ele tem feito parte da minha vida há muito tempo. E de uma forma até mais intensa, de uns meses para cá. Aprendi a viver feliz
em toda e qualquer situação. É uma das passagens que me inquieta, que me confronta e que eu fico querendo conversar com quem escreveu. E como eu não posso, mas um dia eu vou poder. Como eu disse que queria bater um papo com o nosso primeiro casal, eu vou bater um papo com esse rapaz aqui. E vou dizer assim, irmão, tu deixou minha vida muito complicada. Como é isso? Como você consegue viver, aprender a viver feliz em toda e qualquer situação? Em toda e qualquer situação, Paulo? Não precisava colocar toda e qualquer, podia colocar assim em algumas. Aprender a viver feliz em algumas situações. Aprender a viver feliz em situações mais ou menos, mas em toda e ainda completa, em toda e qualquer. Aí tu complicou minha vida. Só que quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que ele tinha autoridade para falar o que ele falou. Porque entregar o que ele entregou, largar o que ele largou, viver o que ele viveu, se submeter ao que submeteu, ou alguém vive e aprende a viver feliz, ou ele não suporta viver. Porque a vida foi muito pesada para Paulo. Assim como a vida é muito pesada para a grande maioria de nós. E como é que a gente sobrevive? Aprendendo a exercitar o contentamento. A olhar para o caos e encontrar Deus lá. É a paz que Jesus tem para dar. É quando ele fala assim, olha, eu tenho uma paz para dar, mas não é igual ao mundo tem. Presta atenção, ele vai dizer, a paz que eu tenho para dar não é igual à paz que o mundo tem para dar. A paz que o mundo tem para dar é o carnaval. Curte ali e depois vem a conta. A paz que eu tenho para dar não é a paz na ausência do sofrimento, é a paz no sofrimento. A paz que eu tenho para dar é uma paz dentro da história real de vida. Essa é a paz que eu tenho para dar. E é exatamente isso que ele vai nos ensinar mais na frente. E mais na frente a gente vai tocar nesse assunto, sobre como viver essa paz que Jesus diz que tem para dar. E aí, meus irmãos, como eu falei, são duas palavras que o casal, marido e esposa, pai e mãe, precisam conquistar, manter e reconquistar na relação. Um dia houve essa alegria e esse prazer. E hoje? E daqui a 5 anos, 10 anos, como é que vai ser? Se com Deus deve ser assim, como o Salmo já falou, imagina com a família que o próprio Deus criou, com o casal que ele abençoou. É lógico que é para ser da mesma forma. E qual é a razão de não ser? Vamos conversar sobre isso. E existem bons livros e muitos livros que falam sobre casal, que tratam sobre relacionamento conjugal. Eu trouxe até alguns ali. Mas também eu trouxe, inclusive, outros livros que não falam de forma específica ao casal, mas fala ao indivíduo. Porque o que mais ajuda o casal é tratar o indivíduo e não o casal. Tratar o casal sem tratar o indivíduo é como pintar com tinta branca uma parede cheia de lodo. Preste atenção nisso. Tratar o casal sem tratar o indivíduo é como pintar com tinta branca uma parede cheia de lodo. Com pouco tempo, o lodo supera a tinta. Porque o problema não está no casal. O problema está nos indivíduos que formam o casal. Tanto é que, escrevendo a Timóteo, nós temos a seguinte reflexão, a seguinte orientação dada a esse jovem ministro da palavra de Deus. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino ou da doutrina. Timóteo, cuide-se. Olhe para você. Tenha cuidado com você. Porque se você tiver cuidado com você, as outras coisas você conseguirá aguentar.
Mas se você não estiver bem, até as coisas mais simples irão lhe derrubar. Então, esse autocuidado relacionado a Deus e a sua palavra nos fortalece. E fortalecidos, nós conseguiremos nos relacionar melhor com o nosso cônjuge ou com o nosso futuro cônjuge. E aí, meus irmãos, antes é necessário tirar o lodo para depois pintar o muro. E é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Antes, eu preciso tratar o indivíduo para depois tratar a relação. E quando isso não acontece, nós nos frustramos como casal. Porque começamos a dizer que nosso relacionamento não está dando certo. Você já deve ter escutado isso, quem sabe já deve ter falado isso. Eu acho que a gente não está dando certo, nosso relacionamento não está dando certo. Nosso casamento não está dando certo. Ou você escuta algum colega seu do trabalho falar, meu relacionamento não está dando certo, meu casamento não está dando certo, eu acho que eu não casei com a pessoa certa, tem uma coisa errada entre a gente. Então é sempre no coletivo. Nós temos uma imensa capacidade de falar no plural, coisas que são singular. Dificilmente você vai ouvir alguém dizer assim, olha, tem um problema no meu relacionamento, só que não é o meu relacionamento, sou eu. Eu estou fazendo o meu relacionamento não dar certo. Eu estou prejudicando o meu relacionamento. Geralmente se fala no plural, o nosso relacionamento, o nosso casamento. Né? Então, quando a gente fala assim, nós transferimos a responsabilidade para alguma coisa do coletivo e não o pessoal e o particular. E isso é um exercício também. Falar em primeira pessoa e dizer, eu passo, eu sinto, sou eu, e tirar o nós, o agente, o todo mundo. Né? Ah, porque a gente fez isso, ah, porque nós fazemos aquilo. Não, eu é que fiz. Eu é que estou. Quando eu tiro o plural e singularizo a minha vida, eu começo a entender as minhas responsabilidades. E não a responsabilidade de um todo. É mais ou menos o exercício que nós fazemos quando estamos em um pequeno grupo, onde sentamos ali em um círculo e começamos a compartilhar da palavra. Estamos compartilhando, cada um contando o que Deus falou ao seu coração, contando alguma situação da vida, e falamos, não, porque é assim, né, irmão? Porque quando a gente está fraco, né, irmão, a gente cai. Né, irmão? É porque quando nós estamos sem ler a Bíblia, né, irmão, a gente fica mais fraco. Nós não, cara pálida. Fale de você. Fale assim, ó, porque eu, irmão, quando não estou lendo a Bíblia, eu fico fraco. Eu, irmão, quando não estou em comunhão com vocês, eu me sinto distante. Eu. E não nós, e não a gente. Porque a sua realidade não é a minha, nem a minha realidade é a sua. Então, até no discurso nosso, como igreja, normalmente, nós nos comunicamos no plural. E no casamento, é a mesma coisa. Nós tendemos a falar no plural. E quando a gente fala no plural, quem é nós? Quem é a gente? Não tem alguém chamado nós. Oi, nós. Né? Vem cá, a gente. Não tem. Quem é nós? Quem é a gente? Eu estou dentro? Não estou? É todo mundo? Não é todo mundo? Né? Então, são essas reflexões que a gente olha para Paulo escrevendo para o jovem pastor e vai dizer, olha, tenha cuidado com você. Olhe para você. Está difícil o casamento? Qual a sua parcela nisso? Ah, mas ele, mas ela. Não. Na terapia a gente costuma a usar a técnica de limpar o seu lado da rua. Qual o seu lado da rua que está sujo? Mais ele, mais ela. Não existe mais ele ou mais ela. Qual é o seu lado? Ah, mas eu gritei porque ela gritou. Não, mas você gritou, então você está errado. Não importa o que o outro fez, importa o que eu fiz com o que o outro fez. Então eu vou consertar o meu lado. Meu lado, está aqui. Vou limpar. Como é que eu limpo? Pedindo perdão, liberando perdão, fazendo reparações,
cuidando da minha vida, me tratando. Aí eu vou limpando. Ah, mas e o outro? E o outro? O outro não tenho como controlar a vida dele nem a vida dela. Mas sabe aquela coisa? Quando eu mudo, o meu ambiente muda. E quando o meu ambiente muda, não tem como ficar igual. Se eu não falava com carinho, se eu não buscava afeto, se eu não pedia perdão ou liberava perdão, e eu começo a fazer isso, independente do outro merecer ou não, eu vou mudar. E eu mudando, o ambiente muda. E o ambiente mudando, quem está dentro é obrigado a mudar. Porque se não sai, porque não aguenta. Então, precisamos olhar para nós o tempo todo. E entender que, do mesmo jeito que nós não merecemos, e como cantamos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, quem somos nós para dizer que o outro não merece? O grande problema é que nós utilizamos uma régua no horizontal. Nós olhamos da nossa perspectiva humana para o outro. Aí, realmente, não tem condições. Mas quando nós olhamos no vertical, a partir do que Deus faz por mim, eu faço pelo outro, aí a coisa muda de figura. Porque eu me coloco como alguém completamente dependente de Deus e que por graça e misericórdia Deus tem abençoado, cuidado, sarado, suprido, e eu não mereço, e Deus faz todo dia. Quem sou eu para não fazer pelo outro? Principalmente por aquele e aquela que comigo agora é apenas um. Que é osso do meu osso, carne da minha carne. É essa a reflexão. É essa a profundidade de entendimento. E aí, de fato, é preciso tratar essas feridas. Ou dificuldades individuais, particulares de cada um de nós. Ah, Lucas, mas a palestra não era para casal. O casal é feito por duas pessoas. E nós estamos particularizando cada uma dessas pessoas. E aí, em vez de você ficar olhando assim, meu Deus, fala com ele, Senhor. Fala com ela, Senhor. Isso é para tu. Não, você vai olhar para você e vai falar assim, fala comigo, Senhor. Vai tratando no meu coração aquilo que o Senhor quer tratar. Vai falando comigo que o Senhor precisa falar comigo. E aí eu coloquei algumas sugestões de como eu posso tratar as minhas dificuldades, as feridas, os traumas particulares que carrego. A primeira é com Deus, obviamente. Como é que eu trato com Deus isso? De várias formas. Algumas aqui. Oração, o relacionamento com Deus, a conversa com Deus, o me curvar diante de Deus, o meu entregar a Deus, o meu depender de Deus, trata meu coração. Me humilha. Mostra para mim que eu não tenho poder nem força para nada, se Deus assim não agir. Uma outra forma é através do jejum. A prática, uma das práticas cristãs, uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas atualmente. Justamente pela nossa correria, pela grande abundância de alimentos em todo canto que a gente vai. Jejum sempre foi algo que me impactou muito. Estudar o jejum, viver o jejum. Ver esse sobrenatural de Deus acontecendo quando eu reservo um tempo do meu dia para que Deus me preencha, para que Deus supra a necessidade do alimento, daquele tempo onde meu corpo estava habituado e agora ele vai sofrer. E ele vai ser suprido pela minha oração e pela minha relação com Deus. O jejum, ele nos prepara para uma dependência em comum. O jejum, ele nos lança para Deus. Ele prepara o caminho para a oração. Ele nos sensibiliza. Parece que o jejum, ele desintoxica a nossa alma.
e nos faz nos tornar mais sensíveis à voz do Espírito. E lógico, a leitura e a aplicação da palavra de Deus são formas de tratar a minha vida, ouvindo o que Deus tem para mim e vivendo, aplicando à vida aquilo que essa palavra ensina. Essa palavra que está aí com você, que é tão importante e que nós precisaremos constantemente nos esforçar para encontrar na nossa agenda espaços para beber dessa palavra. E não colocá-la como se ela entrasse para atrapalhar a minha agenda. Mas falar para a minha agenda que ela é que está atrapalhando a minha leitura. E se ela está atrapalhando, ela é que vai ter que mudar, e não a minha leitura. E aí eu vou precisar exercitar a minha vida para isso. Eu vou precisar olhar para o meu dia a dia e falar o que é que está me tirando o prazer e o tempo de poder conhecer a palavra de Deus, aplicá-la à minha vida para viver. E através dessa aplicação eu vou sendo transformado, curado, restaurado. Vou passando a ter as características de Jesus, que são o seu caráter. E vou fazer como Paulo disse: já não vivo mais. Eu estou cheio de alguém que não sou eu. Já não me identifico mais comigo mesmo. Porque se fosse por mim, eu faria completamente diferente. Mas eu nem consigo me encontrar mais. Porque já existe alguém vivendo em mim, vivendo por mim, vivendo através de mim. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Quando nós oramos, jejuamos e lemos, aplicando a sua palavra. Mas também, meus irmãos, uma forma de nos tratar individualmente é com irmãos e irmãs mais maduros na fé. Pessoas que estão numa caminhada mais à frente, que quem sabe passaram pelo que você está passando e que podem ser um apoio para a sua caminhada, para a sua vida. Partilhando, onde você vai partilhar a sua história, compartilhar a sua história, contar a sua história, abrir seu coração. E nesse abrir de coração você vai ser mentoreado. Essa pessoa vai te ouvir e vai dizer assim: calma, peraí. Ó, eu acho que isso aqui é por causa disso. Tu não acha não? Aí você, não vi. Eu não achava. É mesmo. Por que agora você está achando? Porque alguém falou. Aí você fica, não, mas foi um ser humano que falou. Eu quero que Deus fale comigo. Aí chega outro ser humano e fala. Chega outro ser humano e fala. Aí Deus faz assim, vou fazer o quê? Vou trazer um gato para falar, um cachorro para falar, um papagaio. Deus usou a gente, Ele decidiu usar nós, seres humanos. Porque Ele quis. Mas, muitas vezes, às vezes por orgulho, nós não queremos aceitar o que uma pessoa tem a nos dizer. Mas quando nós chamamos alguém mais maduro para compartilhar essa vida, essa pessoa vai escutar. E ela escutando, você compartilhou. Compartilha. Aquilo que você estava vivendo agora não é mais seu somente. Aquela pessoa sabe. Ela está conectada com você. E ela agora vai ter a ciência e a autoridade, em graça e em amor, de opinar sobre a sua vida. Aí entra a mentoria. E aí é por isso que o compartilhar é tão difícil. Porque a gente não gosta, é incômodo alguém se meter na nossa vida. Mas além da mentoria, tem um discipulado. Porque eu vou dizer, olha, isso aqui é por quê? Será que é por causa daquilo? É. Então vamos lá para a palavra agora. O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Aí você vai ser discipulado. Discipulada. Então você compartilha, alguém opina e alguém te conecta com a palavra. Então isso é viver nesse ambiente de igreja, que não pode jamais ser individual. Que não pode jamais
ser sozinho, porque não é igreja. Igreja é isso aqui. Mas também tem o viés profissional. Por que um viés profissional? Porque existem dores na alma, traumas, que precisam de um olhar clínico, que precisam de tempo para ser curado, e que não é em uma conversa esporádica que isso vai acontecer. Vai ser necessário que alguém, quem sabe, te acompanhe por um bom tempo, investigando a sua vida, fazendo você se conhecer melhor, trazendo ferramentas de fortalecimento dos seus comportamentos, conectando você com outros profissionais, para que você possa estar se cuidando profundamente, porque a nossa vida nos marca, muitas vezes nos traumatiza. E o que é um trauma? Um trauma é uma dor, é um machucado. Quando você quebra um braço ou uma perna, é um trauma. O que é que você faz quando isso acontece? Você quebrou um braço. Você vai chamar o irmão para conversar? Meu irmão, quebrou um braço aqui, está doendo. Irmão, e agora? O que é que o seu irmão vai dizer? Procura um médico. Porque esse braço aí vai ter que ser, esse osso vai ter que ser colocado no lugar, vai ter que colocar o gesso, vai ter que tomar o remédio, porque esse trauma precisa ser curado. Da mesma forma são os traumas emocionais, os traumas comportamentais. Existem pessoas que vão atuar diretamente nisso, para te ajudar nesse processo. E quando eu olho para esse formato, quando eu olho para esse jeito de cuidar de mim, eu estou cuidando do meu casamento. Eu não estou apontando para minha esposa dizendo, vá procurar ajuda, vá procurar alguém, para com isso. Eu vou estar dizendo assim, olha, quem vai procurar ajuda sou eu. Quem vai procurar melhorar sou eu. E enquanto eu estiver melhorando, Deus vai trabalhando no coração dele e no coração dela, e através da minha melhora, eu também vou encontrar força para aguentar mais, para ajudar mais, para apoiar mais, para ser mais empático, mais sensível, mais tolerante, mais misericordioso, mais misericordiosa, porque eu estou vendo quem eu sou de verdade. E eu não sou essa Coca-Cola toda, né? Não sou. E eu preciso reconhecer isso. Porque senão eu vivo no coletivo. Nós, a gente, todo mundo, a relação, o casamento, e eu vou tirando a minha pessoa da responsabilidade. E meus irmãos, durante esse tratamento do Espírito, e eu vou chamar assim, começamos a nos preparar para usufruir de algumas bênçãos que Deus tem para nos dar. Bênçãos que Deus tem para nos dar. Perceba, nós fomos construindo um raciocínio onde eu me coloco individualmente como importante para que o meu casamento se fortaleça, cresça, se estabeleça, se sustente, e não apenas o outro. E a partir daí, quando eu vou tratando o meu coração, tratando o meu olhar, tratando o meu jeito de ser, a minha forma de se comportar, eu vou começar a usufruir das seguintes bênçãos que Deus tem para nós. E aí, eu já deixo aí o aviso para a questão do nosso lanche, do nosso intervalo. Então, quem for aí preparar as coisinhas já pode ir. E daqui a mais ou menos 15 minutinhos a gente libera vocês, tá? Quer dizer, me libera também, que eu também estou com uma fomezinha. Vamos para a ação do Espírito Santo em nossa vida quando nós estamos nos cuidando individualmente. A primeira delas é a bênção do compromisso. Uau! A bênção do compromisso. Você fez um compromisso, eu fiz um compromisso, você vai fazer um compromisso. A garotada aqui vai fazer um compromisso um dia. E esse compromisso tem que ser uma bênção.
Porque se não for uma bênção, meu irmão, é problema, hein? Se não for uma bênção, é melhor viver para o reino e para o ministério, viu? Veja o que essa passagem nos diz. Marcos 10, de 6 a 9, nosso Senhor vai dizer: entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Falamos sobre isso hoje pela manhã. Fomos lá na origem, onde Jesus foi buscar a história. Ele está afirmando, reafirmando o que ele mesmo fez lá. Homem e mulher. Aí ele vai dizer, olha, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão, através dessa união, uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Ele vai dizer, olha, portanto, o que Deus uniu, que o ser humano não separe. Não separe. A bênção do compromisso recai sobre nós quando nós estamos nos cuidando e começamos a perceber como é bom estar do lado dele ou do lado dela. Porque, meus queridos, a questão não é ficarmos juntos enquanto o amor durar. A gente escuta muito isso, né? Ah, o amor está acabando. Ixi, amor acabou. Cadê o amor? Cadê o amor? Acabou o amor. Está esfriando o amor. O amor já foi. O amor era antes e agora não é mais. Mas o amor, o que é? É um sentimento? É uma sensação? É um friozinho na barriga? Que amor é esse que está acabando? Quando você casa, você chama quem de amor? Seu marido, sua esposa. Oi, amor, pega aquilo, amor. Vem, amor, cadê você, amor? Chegou não, amor? Bora, amor, vamos, amor. Resolve, amor, agiliza, amor. Até para xingar, chama amor. Ah, amor está acabando, o amor está do teu lado ali. O mesmo amor que tu chama direto, é ele, é ela. É esse o amor. É a personificação do amor. É essa pessoa que Deus deu para que você aprenda o real sentido de amar. Que vai ser muitas vezes ter que engolir um sapão desse tamanho. Que vai ser muitas vezes ter que seguir sem querer. Porque amar envolve tudo isso. A gente ama um filho, a gente ama uma filha. Tem gente que ama um cachorro. A gente ama tanta coisa. E dificilmente a gente joga essas coisas que a gente diz que ama fora. E por que cargas d'água a gente quer jogar o outro e a outra que não é nem coisa. É algo que faz parte de mim, conectado comigo. É uma pessoa só comigo. Porque se eu não estou conseguindo amar ela, ou ela não está conseguindo amar ele, significa que ela não está conseguindo amar a si mesma. Porque a ausência desse amor também impacta você, que não está conseguindo amar. Então, muitas vezes, a ausência do amor do outro é um revelar da minha dificuldade de amor próprio. De olhar para mim e, quem sabe, perceber ou achar que eu sou indigno de ser amado por alguém, então eu não amo mais. Porque a questão não é ficarmos juntos enquanto o amor durar, mas amarmos um ao outro enquanto vivermos. Essa é a questão. Não é enquanto o amor durar. Porque o amor está do teu lado, o amor que tu chama está do teu lado. E vai durar um tempão aí. Então a questão não é... A questão é enquanto vivermos. E vamos falar um pouco sobre essa questão também, dessa permanência. A bênção do compromisso. E olha, a bênção do compromisso vai nos mostrar e nos
incluir no raciocínio de que não somos e não devemos ser e não podemos ser guiados por sentimentos. Não somos guiados por desejos. Não podemos ser. Por dois motivos bem simples e básicos. Que nós não podemos ser guiados por sentimentos e nem podemos ser guiados por desejos. Qual é o primeiro motivo básico? É que o nosso coração é corrupto, enganoso, indigno de confiança. Nossos desejos e sentimentos não são dignos de confiança. Nós somos manipuláveis. Nós erramos com muita facilidade. Então nós não podemos jamais julgar a nossa relação através do que sentimos ou desejamos. Porque Deus já nos disse que essa é a pior das decisões e práticas. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então jamais deveremos seguir o nosso coração. Nós temos que seguir o nosso Deus. Nós temos que seguir a sua palavra. Nós temos que seguir o que é perfeito, o que está além de nós. Quem é capaz de compreendê-lo? Que doença é essa? Então, não podemos ser guiados por sentimentos e desejos para definir ou julgar ou caracterizar a nossa relação. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, que fortalece essa bênção do compromisso, é que nós temos um Senhor. Não fazemos o que queremos. Fazemos o que Ele manda. E aí eu conecto novamente com Gênesis capítulo 2, quando Deus disse, não toca na árvore. Não é para pegar. Entendeu, casal? Tem ordem aqui. Tem quem manda aqui. Vocês podem comer como até a árvore. Tem um monte de árvore para comer aqui. Essa não. Sabe? Mas sabe aquela coisa de alguém pinta um banquinho e bota assim, não toque. Aí está lá, o bichinho brilhando. Se olha assim e fala, oh meu pai, isso é será que qual o problema de só dar uma tocadinha nele? Parece que a gente fica até salivando às vezes para tocar. E aí Deus fala, não é não. Aí Satanás fala assim, mas por que não? Qual a razão do não? É tão simples fazer. Não vai causar nada. Vocês estão inventando uma história, ele está inventando uma história. Se vocês fizerem, aí sim que vocês vão provar para vocês mesmos que vocês podem. E aí é quando a desgraça acontece. Nós não temos o Senhor. Preste atenção. Nós não temos o Senhor. Nós temos um Senhor. Porque tem o Senhor é como se nós tivéssemos Deus como posse. É meu. Eu tenho o Senhor. Eu não tenho o Senhor, eu tenho um Senhor. Ele é que me tem. Ele é que é meu dono. Eu tenho um Senhor sobre mim. Não é o Senhor. Ele é que manda. Ele é que diz para onde. Ele é que diz o que é certo e o que é errado. E aí Paulo vai falar exatamente isso em Gálatas 2:20. Entendendo que ele tem um Senhor sobre ele, que o lidera, que o governa, que o dirige, que o instrui, que o mostra para que lado ele vai. Ele vai dizer, olha, eu fui crucificado com Cristo. Eu morri ali. Caso contrário, eu não conseguiria viver. Porque eu persegui ele. Eu matei gente que amava ele. E para que eu pudesse amá-lo, eu tinha que morrer. Porque a minha carne, o meu jeito, a minha história, a minha família, os meus ensinos, os meus argumentos eram todos contra ele.
Então não tinha como viver para que ele vivesse. Ele só viveria em mim se eu morresse. E ele vai dizer, então eu morri. Vai dizer para as pessoas, olha, sabe aquele Paulo que vocês conheciam? Não. Você vai ter que conversar comigo de novo. Porque ele não existe mais. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, ele vai dizer, eu vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Então esse corpo físico que eu não tenho como mudar, ele existe por um propósito. Esse Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. É essa relação com Deus que vai fazer com que eu viva a bênção do compromisso. Entendendo que Deus está na relação. Que Deus criou a relação. Que Deus fundamentou a relação. Que Deus construiu essa relação. E que Deus é o Senhor dessa relação. E eu preciso ir para Ele para entender o que não está dando certo. Ou como fazer dar mais certo. Como fazer com que os próximos 10 anos sejam melhores do que os 10 anos que passaram. Como fazer com que essa vida ela seja cheia de alegria e prazer. Assim como deve ser a nossa relação com o nosso amado Deus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para nós e passamos a perceber que nós temos uma função importantíssima na nossa relação, nós paramos de acusar, nós paramos de apontar, nós paramos de julgar, nós paramos de encontrar razões e passamos a olhar para nós e aí sim, será que eu me julgo? Será que eu vou me condenar? Será que eu vou encontrar em mim as razões? Porque a partir daí, desse tratar particular, eu começo a tratar a minha relação. Caso contrário, é como se eu estivesse pintando uma parede cheia de lodo. E daqui a pouco esse lodo volta bem fortinho. E vai ser cada vez mais difícil pintar essa parede. Então precisamos cuidar de nós. Nós paramos aqui então para esse nosso pequeno intervalo, para que a gente retorne para as bênçãos do nosso tratamento individual, que vai culminar com a nossa relação conjugal. Tá bom? Então temos aí 15 minutinhos para que a gente possa parar um pouquinho, para que a gente possa voltar para cá. Então fica ligado, fica conectado, que quando for para começar, eu chamo daqui.